Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar, fazer um esboço aí, né, do nosso time para 30ª rodada, que vai começar sábado, certo? Quer dizer, vai ter jogo na sexta-feira, mas não vai valer pro Cartola. Isso a gente vai ver logo ali na frente. E bora lá pro vídeo então? Pessoal, isso aqui foi a pontuação do nosso time do canal, o time principal, né? Só tem esse que a gente tem, é esse que a gente cala, esse que a gente mostra a pontuação. Dás um banho Mané Cartola, fez 57,61. Foi uma boa pontuação, a rodada não foi fácil, os favoritos andaram decepcionando, né? Enfim, se eu ficasse falando aqui sobre a rodada que passou, eu ia ficar falando mais de uma hora, porque aconteceu várias coisas. O pessoal escalou o Cano e o Keno para praticamente bater pênalti. Chega na hora da cobrança, não é eles que batem, né? Muito treinador poupando sem aviso prévio, né? Gabigol no banco de surpresa, Diogo Barbosa de surpresa no banco, Patrick de Paula de surpresa no banco, enfim, né? Uma série de mudanças aí, ou seja, banco de reserva já, né? Para 2021 agora, próximo Cartola, senão não tem como jogar o Cartola, né? Até vou continuar porque adoro Cartola, mas não vou ser pró, isso aí já falei várias vezes, quem conhece o canal sabe disso. Sem contar outras decepções, né? Por exemplo, Galhardo era o nosso capitão, né? E se contundiu no final do primeiro tempo, saiu substituído, enfim, inclusive é dúvida agora, né? Para a próxima rodada, certo? Então, assim, ó, a rodada foi bem atípica. Ceará foi lá, ganhou do Flamengo de 2-0. Tá acontecendo alguma coisa lá no Flamengo muito estranha, certo? Internacional confirmou a vitória contra o Goiás, que vem melhorando a cada jogo, né? Então o Inter tá embalado. O Vanderlei mostrou no clássico, por mais que o Botafogo esteja fragilizado, que o Vanderlei tá começando a dar um jeitinho ali no Vasco, né? Então podia falar várias coisas aí do clássico aí. O peru que o frango que o Volpe tomou, né? Porque pra mim aquilo ali, porra, era uma bola defensável, né? Ele ficou praticamente inerte, né? Não reagiu, né? Então eu podia ficar falando aí, ó, mais de uma hora sobre a rodada que passou, coisas que aconteceram aí que surpreenderam, tanto é que foi uma rodada atípica aí. A média dos cartoleiros ficou baixa, ficou em torno de 32 pontos, se não me engano. Então 57 pontos aí foi uma pontuação boa, assim, com toda certeza. Aí, claro, né, e o Ken aqui decepcionou, mas se batesse o pênalti que confirmasse, quem sabe aí a gente conseguia aí fazer uma pontuação um pouco melhor. Vamos vender o time, né, porque como eu falei, a rodada começa no sábado, e para quem não sabe, sexta-feira já vai ter jogo, Palmeiras e Grêmio, mas não vai valer para o Cartola. Teremos apenas 8 partidas valendo, tá? Serão essas daqui, né? E também não vai valer Bahia e Corinthians, porque vai ser apenas, né, dia 28/1 e não vai valer para essa rodada também. Então apenas 8 jogos, 2 jogos não valerão, tá ok? Mas antes, como a gente sempre faz aí, dá uma passadinha rápida aqui na Liga dos YouTubers, ver como é que foi na última rodada aí. Os maiores pontuadores da rodada foram o canal do Fabinho, né? Fez 76,21. Em segundo lugar ficou o Clube dos Mitos, com 68,72. Em terceiro, o Charles Miller, com 64,61. O canal Partiu Cartola do Gabriel, 62,54. Foi em quarto. Em quinto lugar, o canal Bola Murcha do Júlio, fez 57,62. E a gente acabou em sexto lugar, e por causa de um décimozinho, né? Se o que não batesse o pênalti, a gente ia subir as posições, tiramos em sexto. Mas tá tudo certo aí, vamos dar uma olhadinha aí na colocação geral aí no campeonato, certo? Canal Dicas do Ted do Murilo tá com 2.223,53 em primeiro. DJ Cartoleiro do Gustavo em segundo, 2020,08. Em terceiro tá o canal Ângelo Diógenes do Ângelo, tá com 1946,75 em terceiro lugar. O quarto é o canal Leiva do Ronaldo, 1943,94. E em quinto lugar tá o MW Team com 1941,31. Essas são as colocações no geral. Também vimos as colocações da rodada da Liga dos YouTubers. Claro, como a gente tá aí na seçãozinha recado aí, vou fazer meu jabá, convidar vocês, para quem não conhece ainda, participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem descrição aqui logo abaixo, um link, né, na descrição do vídeo. Rodada 30 já tá aberta a inscrição aí, já tem 5 times, né, estamos passando aí dos 150 times toda a rodada, certo? Inclusive eu abri já a de fevereiro, certo? Quem quiser se inscrever na mensal de fevereiro, já que a de janeiro tá em andamento, pode vir aqui se inscrever, fácil, tudo automatizado, vai ser a última liga mensal desse Cartola, né? E a rodada 30 já está aberta aqui também, certo? Inclusive no Instagram aqui, Mané Cartola, quem quiser seguir também tem a descrição logo abaixo aqui, o link, né, na descrição do vídeo. Já publiquei aqui os vencedores da 29ª rodada do tiro curto, deu 179 times e uma premiação de R$ 1.611. Todos aqui já receberam as suas premiações, pagamento em 24 horas, não gravo meu vídeo antes de pagar o pessoal, tá certo? Esses foram os vencedores então, e aqui no Instagram, inclusive, quem quiser seguir é por aqui que eu atualizo, por aqui que eu boto alguns cards importantes, inclusive cards de arbitragem, tá? Então quem quiser seguir, ó, Mané Cartola FC, tudo junto lá no Instagram. E claro, quem quiser participar aqui do Ligas do Mané,
vai ser muito bem-vindo. Muito fácil de se inscrever, tudo automatizado, pagamento em cartão de crédito, pagamento, transferência bancária, inclusive eu disponibilizo o Pix ali, tá ok? Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, vou atender vocês com o maior carinho. ligasdomané.com.br. Vamos lá então. Dado todos os recados aí, feito o nosso comercial, convidando vocês a jogar Ligas do Mané. Vamos direto aí para a nossa escalação, usando aí nosso querido Catimb States ou Catimb Stats. Também tem um link logo abaixo aqui na descrição. Tá aí no precinho promocional para as últimas rodadas aí, R$11,90. Botando o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora ali da assinatura, ganha 10% de desconto. Vamos lá. Cruzamento de scout, casa fora, as últimas 5 rodadas, para mostrar a realidade da competição, né? Como é que tá, porque se botar 7, o filtro ali de 7 rodadas, de 10, enfim, vai mostrar, né, uma realidade que não é a de agora, certo? Tem times como o Vasco, como o Internacional, que vem melhorando aí, certo? Vamos lá, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas, certo? Quais são os goleiros que mais vêm conquistando pontos em casa com seus goleiros? Os times, né? Tadeu tá com desempenho muito bom e por mais que o Flamengo não ceda quase nada de pontos aí para goleiros adversários, é um time que ataca bastante. O Flamengo parece estar em crise, é verdade, mas de uma hora para outra pode girar a chavezinha. A verdade é que eu acredito que o Tadeu vai ser muito exigido. Tem uma média em casa de 2,80, certo? Tá desvalorizado, que isso é bom. E nos últimos jogos, realmente, dentro de casa, vem pontuando e pontuando muito bem. O Flamengo, por sua vez, aí, ó, vem cedendo alguns pontos para goleiros adversários, mas na grande maioria aí costuma negativar. Tudo vai depender o quê? Das circunstâncias do jogo, né? Mas eu acredito que o Tadeu, aí, por ser o goleiro com o maior número de defesas difíceis, deve ser sim bem exigido, tá? E dos times que vão jogar fora de casa aí, quem é que cede muito ponto aí para goleiro adversário? Red Bull Bragantino, certo? E o Curitiba também, né? O Ceará não vem conquistando muitos pontos, mas o Richard de repente deve ser bem exigido, porque o Red Bull Bragantino é um dos times que mais finalizam na competição e realmente é um ataque bem incisivo, né? E fora de casa não costuma fazer tantos gols, né? Quanto jogando em casa. O Richard está com uma média de menos 0,35 jogando em casa, né? A última negativou. Não tem tantas pontuações assim, mas acredito que vai ter chance de ser bem exigido aí contra o Red Bull Bragantino. Ó, percebam aí, ó, o Red Bull Bragantino nas últimas 5 rodadas que foi jogar fora de casa, negativou apenas o Cavalieri. O Botafogo tá mal, né? Não é parâmetro para ninguém. Nos demais jogos aí, ó, vem cedendo bons pontos, inclusive imitou alguns goleiros, certo? Então vejo o Richard sim como boa opção, né? Não vamos levar muito em consideração SG. Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui do confronto aqui, Ceará e Red Bull Bragantino. Ó, o Ceará é o 13º melhor mandante, o Bragantino 18º melhor visitante, ou seja, o segundo pior visitante da competição. O Bragantino tem uma média de gols como visitante de 0,79 e a média de gols sofridos como mandante Ceará é 1,07. Isso de maneira geral. Vamos ver os últimos jogos aí? Os últimos jogos aí o Ceará vem tomando bastante gol dentro de casa, essa que é a verdade, certo? Mas o Bragantino aí, ó, vem com dificuldade de fazer gols jogando fora de casa, certo? Então o Richard é uma boa aposta assim para a rodada, deve ser bem exigido, né? Porque o ataque do Bragantino produz bastante. Mas assim, ó, vendo o cruzamento de scout para os goleiros que vão jogar em casa, eu vejo assim um equilíbrio maior assim, ó, em pontuações conquistadas e cedidas, o Vasco da Gama. O Vasco conquistou uma quantidade considerável de pontos dentro de casa, né? Vem melhorando defensivamente com o Vanderlei agora, nos últimos 2 jogos. E o Curitiba está entre os piores ataques da competição, certo? E é o segundo time que mais cede pontos. Então vejo sim, talvez uma das melhores opções para a rodada, o Fernando Miguel. Está com uma média de 5,79. Está bem regular dentro de casa, né? De todos os jogos dentro de casa negativou apenas 2 vezes. Nos demais jogos vem pontuando bem, né? Inclusive com pontuações muito boas, né? Olha só, o Vasco manteve SG nas últimas 2 oportunidades jogando dentro de casa. Vai enfrentar um time que não está bem na competição, né? O time que é o lanterna do campeonato, Curitiba aqui, ó, deixa eu ver. Ó, o Curitiba é o pior ataque da competição, gente. E vejam aqui, ó, negativou o Marcelo Lomba e o Diego Alves, né? Por quê? Porque é um time que não ataca tanto assim. Quando chega as poucas vezes, se fizer o gol, realmente vai negativar o goleiro adversário. Mas nos mais jogos aqui, ó, vem cedendo uma quantidade considerável sim de pontos. Então vejo o Fernando Miguel com uma boa possibilidade de repente de SG. Não sei se vai ser tão exigido assim, porque o Curitiba não é um time que ataca, que agride tanto. Vamos ver até o confronto aqui que é importante, né? Vasco da Gama é o 15º melhor mandante, vem melhorando aí com o Vanderlei. E o Curitiba é o 19º melhor visitante, ou seja, o segundo pior visitante da competição, certo? Tem uma média de gols como visitante de 1 gol, né? Feitos, e o Vasco tem uma média de gols como mandante sofridos de 1 gol. Mas isso é de maneira geral. Vamos ver os últimos jogos, como a gente viu aí, ó, os últimos 2 jogos. O Vasco da Gama conseguiu manter o SG e o Curitiba nos últimos 2 jogos não fez gols, né? Contra o Galo e contra o Sport, né? Então vejo sim o Fernando Miguel como uma boa opção jogando dentro de casa. Inclusive eu acredito assim, ó, que para defesa difícil, o Tadeu jogando em casa e de repente pensando aí num SG, né? E de repente uma outra defesa difícil, o Fernando Miguel. Chama atenção aqui também, né? De repente o Fluminense pode ser uma boa, porque o Sport também tem o mesmo problema do Curitiba.
tem uma dificuldade enorme de fazer gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui em Fluminense Sport, o confronto, né? O Sport é o 6º melhor mandante, tem um bom desempenho em casa, tem uma média de gols sofridos de 1 gol por partida, mas o Sport tem uma média de 0,64 gols como visitante, certo? E ele é o 17º melhor visitante, ou seja, de trás para frente, né? É o 3º pior visitante da competição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nos últimos 5 jogos aí, ó, do Sport, jogando fora de casa, só fez 2 gols no Santos, naquele apagão do Santos lá na Vila Belmiro, meteu 2 a 0 e depois deu uma bobeada, o Sport foi lá e fez 2 gols, né? Nos demais jogos aqui, ó, não conseguiu fazer gols, certo? O Fluminense, por sua vez aqui, ó, sempre toma gol dentro de casa, mas passou em branco contra um bom ataque, foi Red Bull Bragantino. Vai depender das circunstâncias do jogo, mas pela dificuldade do Sport de fazer gols, né, jogando fora de casa, vejo sim o goleiro do Fluminense como uma opção viável. Inclusive, pensando em SG, de repente, os 2 melhores goleiros aqui, ó, tá? É o Fernando Miguel, certo? E o nosso querido Marcos Felipe. E não tá com um desempenho tão bom assim, tem uma média de 1,42 jogando dentro de casa, né? Negativou mais vezes do que pontuou, só foi muito bem realmente contra o Red Bull Bragantino quando manteve o SG, né? Não é um goleiro de fazer tantas defesas difíceis, então seria um goleiro mais para SG. Mas se a gente verificar aqui, ó, o Sport só negativou o John Vitor, como eu falei, quando ele conseguiu fazer gol. Nos demais jogos não fez gols aqui, ó, e cedeu pontos para goleiros adversários. Vejo sim, né, como o Marcos Felipe como uma opção viável aí do ponto de vista de SG, certo? Mas para defesa difícil jogando em casa, eu acho que o Tadeu de repente é a melhor opção realmente. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para goleiro adversário? Atlético Paranaense. E por mais que o São Paulo não conquiste tanto, vejo o Volpi sim como uma boa opção aqui, tá? Vejo porque o São Paulo perdeu os últimos 2 jogos, precisa virar a chave, né? E o Atlético Paranaense vem melhorando bastante. Provavelmente vai agredir bastante o São Paulo. O Volpi vai ter a oportunidade de fazer defesas difíceis, né? O São Paulo tem uma média de gols sofridos como visitante de 1,27, mas é o 2º melhor visitante da competição. E o Atlético vem melhorando. O Furacão é o 10º melhor mandante, tá? E tá com uma média de gols com mandante de 0,93. Mas esse quadro, quando eu mostro aqui, é de maneira geral. Daí a gente tem que vir aqui, ó, nos últimos 5 jogos aqui, ó. Fez 3 gols contra o Vasco da Gama, certo? Mas passou em branco contra o Galo, certo? Fez 1 gol contra o Santos, 2 contra o Fortaleza, 1 contra o Grêmio, né? E o São Paulo, por sua vez, toma gol todos os jogos fora de casa. Então o Volpi, assim, ó, sem pensar muito em SG, acho que vai ser improvável, né? O Atlético Paranaense vem melhorando bastante, atacando bastante dentro da Arena da Baixada. O Volpi pode ser uma boa, sim, jogando fora de casa para defesa difícil. Está com uma média de 1,99 jogando fora de casa, negativou pouquíssimas vezes, né? É um goleiro bem regular. Falei mal dele agora quando a gente estava fazendo a introdução ali, falando da pontuação da última rodada, porque realmente eu acredito que ele falhou, né, no gol contra o Santos, né, mas é um bom goleiro sim. São Paulo, queira ou não queira, tá num apagão aí, não sei o que está acontecendo, mas é um time que está lá na liderança, ele tem que começar a reagir, senão, inclusive, gente, aqui ó, não sei o que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém quer ser campeão, né, porque o Flamengo perde pro Ceará, São Paulo perde pro Santos com time reserva, Renato poupa 5 titulares, podia ganhar do Fortaleza, não ganha, né? Então, Atlético Mineiro empatou com o Bragantino, né? Por causa de um pênalti nos acréscimos praticamente. Então, assim, parece que ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Vejo com um pouco mais de propriedade o Internacional, que não está jogando um futebol belíssimo, mas está sendo bem regular. E o Palmeiras, que por mais que esteja em 3 competições, está conseguindo os resultados. Vejo o Palmeiras e Internacional bem nesse momento. Os demais parece que ninguém quer ser campeão brasileiro. Essa que é a verdade, né? Vamos ver os pontos cedidos aí que o Atlético Paranaense cede para goleiro adversário. E realmente, ó, o Furacão, ó, por atacar bastante dentro da Arena da Baixada, ó, cede bons pontos para goleiros adversários, tá? Então o Volpi jogando fora de casa, vejo sim como boa opção. Sem pensar muito em SG, se vier, ótimo, vai pontuar melhor ainda. Mas para defesa difícil, com toda certeza. Mas os goleiros aí que estão com maior desempenho aí, ó, em termos de defesa difíceis, em termos de pontuação média jogando fora de casa, é o Atlético Goianiense, que tem uma boa campanha fora de casa, tá? Se a gente verificar aqui, ó, onde é que tá nosso querido Atlético Goianiense? Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, jogo dos Atléticos, ó, é o 6º melhor visitante da competição, tem uma boa campanha fora de casa, tem uma média de gols sofridos de 1,07, um visitante não é tão grande assim, só que o Galo tem uma média de gols dentro de casa de 2,07, uma das maiores médias da competição e é o melhor mandante, né? Então deve ser um jogo bem agitado aí. Vejam aqui, ó, o Atlético Goianiense nos últimos jogos vem fazendo gols direto, né? Só não conseguiu fazer no Curitiba, né? E o Galo, por sua vez, aqui conseguiu marcar sempre mais de 2 gols por partida nos últimos 4 jogos anteriormente, certo? Então eu vejo sim com propriedade, né, o nosso querido Jean. Como eu sempre falo, vai depender das circunstâncias do jogo, que ele vai ser exigido com toda certeza, tá? Então tem uma média de 4,47 jogando fora de casa, negativou pouquíssimas vezes, né? Então tem tudo aí realmente para ir bem, porque o Galo deve atacar e atacar bastante. Tem um volume de jogo muito grande dentro do Mineirão. E realmente aqui, ó, nos últimos jogos dentro de casa, negativou apenas 2 goleiros e cedeu pontos para os outros 3, mesmo conseguindo fazer muitos gols, tá?
Então tudo vai depender das circunstâncias da partida, como eu costumo dizer. Se o Galo chegar lá e atacar 10 vezes e fazer 4 gols, complica pro Jean. Mas se ele chegar lá e atacar 15 vezes e fazer apenas 2 gols, com certeza vai ter uma ou outra defesa difícil aí e o Jean vai acabar dando uma mitada. É aquele goleiro de risco, mas tá com um bom desempenho fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, né? Porque a pontuação média tá complicada. Defesa difícil, quem é que vem fazendo uma grande quantidade? Né? Depois do Bahia, que não vai valer esse jogo como eu falei pra vocês. O Santos vem fazendo uma grande quantidade de defesa difícil dentro de casa. Assim como o Tadeu também, o Goiás, certo? O Santos aqui, o Vladimir, me parece que vai voltar. A gente tem que ficar de olho, é um bom goleiro tudo, mas a gente não sabe, né, como vai voltar. Mas se voltar, de repente pode dar certo. Mas o Botafogo é um time aí que não cede muito defesa difícil, tá? Os times que vão jogar fora de casa, que mais cedem defesa difícil, São Paulo e Bragantino. São times aqui ofensivos, é o que eu sempre falo. Vai escalar goleiro que joga dentro de casa, escala contra times que são ofensivos, né? Que atacam mesmo jogando fora de casa para proporcionar defesa difícil. Agora, então, você escala só pensando no SG, né? São times que atacam um pouco, como é o caso, por exemplo, do Sport ou do Curitiba, que atacam um pouco fora de casa, certo? Então, assim, ó, em termos de defesa difícil, mesmo assim, Fernando Miguel faz uma quantidade considerável. O Vladimir aqui, se for, de repente, é uma boa, né? E o Tadeu realmente vem fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis, só que o Flamengo é um time que não cede muito. Então, assim, ó, em termos de defesa difíceis, né? Jogando em casa, falo novamente aqui do Richard, tá? Richard pode ser uma boa e até mesmo o Santos, tá? Porque o Atlético Paranaense vem melhorando bastante. O Santos não é um goleiro muito espalhafatoso, mas vem trazendo muita segurança, tá? Tá com uma média de 2.21. E olha só, nos últimos jogos aqui, ó. Nos últimos 6 jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Mas vamos focar mais dentro de casa. Vem pontuando bem. São Paulo, por sua vez, aí, vamos dar uma olhadinha. Ó, é um time aqui, ó, que mais negativo do que 7 pontos. Mas dependendo da circunstância de jogo aí, ó. Já cedeu pontos pro Bahia, pro Corinthians, né? De repente o Santos pode ser uma boa, porque o Atlético Paranaense vem melhorando também muito defensivamente, certo? Mas daí é como eu costumo dizer assim, ó, eu prefiro ficar com equilíbrio, né? E vendo defesas difíceis, novamente vejo o Fernando Miguel como uma boa, ó. Porque realmente o Vasco conquista uma quantidade considerável e o Curitiba, né, mesmo tendo dificuldade para fazer gols fora de casa, ainda cede algumas defesas difíceis. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muita defesa difícil? O Atlético Paranaense, como eu falei, o Atlético Paranaense ataca bastante dentro de casa e aqui realmente o São Paulo é o time que mais faz. Então o Volpe realmente é uma das melhores opções jogando fora de casa, assim também como o Jean, tá? Porque por mais que o Galo não ceda tanta defesa difícil assim jogando em casa, tem um volume de jogo grande e o Jean tá com uma boa quantidade de defesa difíceis jogando fora de casa. E junto com o Volpe, quem é que tá com uma quantidade grande também de defesas difíceis é o Wilson, né? E aqui o Vasco também cede uma quantidade considerável, de repente o Wilson pode dar certo aí. Goleiro de risco, com certeza, porque o Curitiba anda muito mal, mas deve ser bem exigido aí, né? Que o Vasco, o Vanderlei, além de estar se defendendo bem, tá atacando bem também, ganhou de 3-0 ontem, né? No clássico. Tá com uma média de 0.15 o Wilson, né? Isso que é preocupante, mas nos últimos 3 jogos até que vem razoavelmente bem. Mas é aquele goleiro de risco, né? Eu tô mostrando aqui porque realmente o Vasco vem cedendo uma quantidade considerável de pontos aí para goleiros adversários. Olha só, no 3-0 o Diego Cavalieri fez ainda 2 DDs aqui, ó. Fez ainda 2 pontos, né? Então, pouco que eu conheço do Vanderlei, que costuma fazer times que se defendem bem, mas que não só se defendem, costumam atacar também, de repente aí o Wilson pode ser uma boa. Tá? Em termos de defesa difícil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de SG, né? Eu sei que tá difícil, mas na última rodada aí tivemos vários SG, né? Surpreendeu. Aliás, a rodada foi tecnicamente baixa para mim, tá? Tirando o jogo do Ceará, né? Do Vasco, né? E do Internacional que marcaram gols. Os demais jogos aí foram tecnicamente assim, ruins, né? Vamos dizer assim, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em saldo de gols. Quem é que vem mantendo muito o saldo de gol dentro de casa aí? Palmeiras não vai valer. Vasco com 2 e o Curitiba cede, né? Cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Internacional conquistou 2, Fortaleza cedeu 1. Bragantino, tá com em casa tá massacrando, mas fora tá com dificuldade de fazer gols. Já cedeu 3, né, SGs nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. E o Goiás conquistou 3, tá? E dos times que vão jogar em casa, o Goiás cedeu 2 vezes e o Flamengo conquistou 2, certo? E o Grêmio não vai valer aqui, é o que conquistou mais, né? Para goleiro, como eu falei, a rodada passada para goleiro estava bom e realmente os goleiros foram bem, né? Mas para essa rodada não vejo com bons olhos assim tantos goleiros assim. Mas assim, acredito assim, ó, que o Jean é uma boa opção, deve ser bem exigido e dependendo das circunstâncias da partida deve pontuar bem sem SG, né? Se manter o SG então vai estourar a pontuação. Tadeu também deve ser muito exigido pelo Flamengo, tem que ver como é que vai ser aí a semana do Flamengo, né? Se realmente entra em crise ou se eles ajeitam lá o vestiário que tá vazando água, acredito eu. Mas o Tadeu, pelo desempenho dele, né, e pela quantidade de defesas difíceis que vem fazendo na competição, é boa opção sim. Thiago Volpe também, Atlético Paranaense, cede ponto demais e defesa difícil para goleiros adversários dentro da Arena da Baixada. E o Thiago Volpe é um bom goleiro para DD, por mais que tenha falhado no Clássico,
certo? Fernando Miguel eu vejo como talvez uma das melhores opções, né? O Curitiba tem dificuldade de fazer gols, o Vasco vem melhorando defensivamente, e Fernando Miguel tem um bom desempenho dentro de casa, tá? Richard também pode ser uma boa opção, tá? Deve ser bem exigido pelo Bragantino e ataca bastante, mesmo sendo fora de casa, costuma agredir os adversários, mas anda com dificuldade de fazer gols, né? Marcos Felipe também pode ser uma boa, né? O Sport também tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa, certo? O Marcos Felipe tá com um precinho bom aí, de repente pode dar certo. Então tem alguns bons goleiros aí. Nesse momento eu vou ser sincero com vocês, queria ir muito com o Volpe, né? Mas não vou mentir, né? Como o Marinho vai estar disponível, né? E outros jogadores aí, vai faltar dinheiro para treinador, para goleiro, né? Então vou ter que dar uma economizada aqui no gol, certo? Mas assim, ó, se eu tivesse cartoletas, vamos botar aqui média, tá? Se eu tivesse cartoletas, tá? As minhas primeiras opções para DD seria o Volpe, né? Para SG talvez uma outra DD, o Fernando Miguel, essas seriam as minhas opções, tá? As minhas primeiras opções. Mas eu, por falta de cartoletas, eu me vejo obrigado a ir com o Marcos Felipe, que não tem um bom desempenho. Vou ter que ter sorte aí em termos de SG, mas como goleiro nesse cartola aí tá meio maluco aí, né? Vai que ele consegue fazer uma boa pontuação. Mas a verdade é que um dos times que tem maior probabilidade aí de SG na rodada, né, é o Fluminense, porque o Sport realmente vem muito mal fora de casa, com dificuldade de fazer gols, certo? Vamos lá para nossa defesa aí, para não perder muito tempo. Nossos vídeos são longos aí, mas eu tento passar o maior número de informações possíveis para vocês, tá? Dos times que vão jogar em casa aí, quem vem pontuando bem com seus zagueiros, né? Palmeiras não vai valer. O Internacional, depois do Palmeiras, né, e do Atlético Paranaense, é o time que mais vem pontuando com os zagueiros de casa. E Fortaleza até que cede uma quantidade considerável, né? Olha o Atlético Paranaense como melhorou, né? Vem conquistando... Eita, moto barulhenta. Vem conquistando uma quantidade considerável de pontos. São Paulo não é um time que cede tanto, né? Porque tem um bom desempenho fora de casa, mas vem de dois maus resultados. Tem que ver como é que vai ser, né? Porque o Atlético Paranaense vem numa crescente e o São Paulo vem numa decrescente, tá? Vai ser um bom jogo isso aqui, certo? Mas assim, ó, eu fico meio preocupado em indicar alguns zagueiros do Atlético Paranaense, né? Porque o São Paulo realmente vai ter que buscar a vitória. De repente pode surpreender fora de casa. Queira ou não queira, é um dos times com melhor desempenho jogando fora de casa, certo? Mas eu acredito assim, ó, que inclusive o Goiás também tá bem defensivamente, tá? Olha só, tá fazendo uma média de pontos com seus zagueiros de 4.13, tá? Vai enfrentar o Flamengo, que é bem ofensivo. E eu costumo dizer que times ofensivos, quando jogam fora de casa, proporcionam para defensores, né, que vão jogar em casa o quê? Pontuação em desarmes, principalmente, né? Porque eles partem para cima, o Flamengo é um deles, certo? Mas eu prefiro ficar assim, ó, o equilíbrio novamente, tá? Eu vejo com muita propriedade aqui o equilíbrio do jogo Internacional e Fortaleza, porque o Inter vem conquistando pontos com seus zagueiros, certo? E o Fortaleza vem cedendo uma quantidade considerável. E dos times que vão jogar fora, quem é que cede mais pontos? O Curitiba, tá? O Curitiba cede uma quantidade considerável, tá? E o Vasco também não conquista tanto, mas vem melhorando defensivamente. Os zagueiros do Vasco para essa rodada também vejo com bons olhos, assim como os zagueiros do Fluminense, tá? E depois do Curitiba aqui, ó, e do Red Bull Bragantino, o time que mais cede pontos para zagueiros adversários é o Sport, tá? E o Fluminense até conquista uma quantidade considerável, tá? Até mais do que o Vasco da Gama. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí? Goiás novamente, né? Goiás é um time interessante, que melhorou defensivamente, mas também cede defensivamente por o adversário. Por quê? Porque também é um time de fazer poucos gols. Anda tomando poucos gols dentro de casa, mas anda fazendo poucos também, certo? E dos times que vão jogar fora aí, ó, quem é que conquista uma quantidade considerável aí de pontos com seus zagueiros? O Flamengo, por que pareça, mas nessa rodada eu vou tentar deixar o Flamengo um pouquinho de lado. Pode surpreender? Pode, mas vejo uma pré-crise ali. Não sei o que está acontecendo, mas não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E o Red Bull Bragantino também, certo? Mas vai enfrentar um Ceará que ataca bastante dentro de casa, né? De repente aqui um Léo Ortiz para roubada de bola, mas eu prefiro ficar em desarmes aqui. Vamos dar uma olhadinha em desarmes para ver se dá uma clareada. Ó, o Fluminense é um dos times que mais conquista desarmes. O Santos é o que mais conquista desarme com os seus zagueiros dentro de casa. Por mais que o Botafogo não ceda tanto, de repente um zagueiro do Santos para essa rodada pode ser uma boa. O Botafogo está muito mal realmente, certo? Ó, o Goiás também conquista uma quantidade considerável de desarmes com os seus zagueiros dentro de casa, mas o Flamengo não cede quase nada. Dos times que vão jogar fora aí, quem é que cede muito? Times ofensivos novamente aqui, ó, São Paulo e Red Bull Bragantino, tá? Então quem quiser pensando aí em desarmes aí, não tanto pelo SG, né, porque são times ofensivos, de repente ó, os zagueiros do Ceará e do Atlético Paranaense realmente podem ser boas, mas eu prefiro ficar novamente, né, com equilíbrio, não barras tão longas assim de um lado e menos do outro, né? Prefiro ficar, por exemplo, com o equilíbrio aqui, ó, de Fluminense e Sport, certo? Porque você pega aqui, ó, 14 conquistados de desarmes e 10 cedidos nos últimos 5 jogos pelo Sport, dá 24. Aí você vem aqui, ó, o Atlético Paranaense conquistou 4, São Paulo cedeu 15, dá 19. Então a probabilidade maior é desse confronto aqui. Então eu prefiro ficar com as barras mais equilibradas,
tá? Mais equilibradas. E eu vejo aqui com bons olhos realmente o Fluminense. Zagueiros do Santos também, tá? Só que o Santos aí vai ter um confronto agora no meio de semana. A gente não sabe ao certo a escalação, mas dependendo de quem for, de repente vale a pena. Mas nesse momento aqui, ó, vejo com bons olhos zagueiros, tá? Zagueiros. Para essa rodada, zagueiros do Vasco pode ser uma boa. Moledo é uma das melhores, tá? Tá com 4.19 de média em casa. Vem com um desempenho muito bom o Moledo. O Inter voltou a manter SG dentro de casa. Melhorou muito, tá com 4 vitórias consecutivas. E o Fortaleza aí, ó, cede bastante pontinho aí para zagueiro adversário. Negativo alguns, pouquíssimos, mas na maioria das vezes cede alguns bons pontos. Vejo o Moledo sim com bons olhos para essa rodada. Zagueiros do Vasco também. Sabino já vai ser complicado fora de casa, tá? David Duarte tá com bom desempenho. Fábio Sanches dentro de casa também gosto bastante dele, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no Fábio Sanches. O zagueiro não tá muito fácil, tem uma média de 3.72. O Fábio Sanches tá com bastante regularidade dentro de casa, tá, gente? Vai enfrentar um time, né, que é o Flamengo, que cede alguns bons pontos aí, ó. Olha a quantidade de pontos aí que o Flamengo cede pra zagueiro adversário. Por quê? Porque é um time que busca realmente, né, o jogo, né, joga de maneira ofensiva, mesmo jogando fora de casa. O Fábio Sanches vejo como uma boa, sem pensar muito em SG, mas vai ter possibilidade de desarmar bastante. Certo? Pedro Henrique e Thiago Heleno estão com bom desempenho dentro de casa, vão enfrentar um São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha que São Paulo anda cedendo muito. Pedro Henrique está com uma média de 3.49 dentro de casa, muita regularidade também, né? Deixa eu ver o São Paulo. O São Paulo já negativa bastante zagueiro, né? Prefiro um zagueiro do Goiás aí, porque o Flamengo cede mais. Claro, o Moledo aqui, o Inter muito bem, 4 vitórias seguidas aí, o sistema defensivo voltou a funcionar, certo? Dá uma olhadinha aqui. Leandro Castan, quem sabe, contra o Curitiba, que também tem muita dificuldade de fazer gols, está com uma média de 3.25, né? Negativa pouquíssimo, tem uma certa regularidade, né, jogando em casa. E o Curitiba, por sua vez, nossa, o Curitiba cede muito ponto para zagueiro, hein? Muito ponto, hein? Muito ponto. Moledo, Castan até agora, né? Ou um zagueiro do Vasco, ou zagueiro do Inter, para mim são melhores opções, né? Nesse momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Lucas Claro, porque o Sport anda mal. 3.66 de média dentro de casa. Lucas Claro dentro de casa não negativou ainda. Não negativou ainda, né? Não pontua tão bem quanto o Moledo e quanto o Castan, assim. Não tem tanta regularidade. Mas vira e volta, faz boas pontuações. Deixa eu ver o adversário aqui. Vai enfrentar um Sport que... Nossa, o Sport também cede muito ponto. Não, realmente, ó. Tô convencido, tá? Tô convencido nesse momento aqui. Que os melhores zagueiros para essa rodada são do Internacional, do Vasco da Gama e do Fluminense. Pelos confrontos, tá? Pelo que os adversários vêm cedendo e também pelo que vem apresentando defensivamente esses times. O Vasco melhorou defensivamente, né? Já vem 2 jogos consecutivos sem sofrer gols, 2 jogos em casa sem sofrer gols. Internacional de 4 vitórias seguidas, 2 jogos em casa sem sofrer gols, né? Fluminense também ganhou o clássico, tá com moral, vai enfrentar o Sport, um dos times que fazem menos gols aí, tem um dos piores ataques do campeonato fora de casa, né? Realmente. Deixa eu ver em termos de desarmes aqui dentro de casa, quem é que cede muito? Atlético Paranaense cede uma quantidade considerável, hein? E o São Paulo conquista bastante, hein? São Paulo conquista bastante. Ó, o Sabino de repente pode até dar certo, ó. O Curitiba conquista uma quantidade considerável aí de desarmes aí jogando fora de casa, mas o Vasco não cede quase nada. Daí eu fico com o equilíbrio novamente aqui, ó. Zagueiros do São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha no Atlético aqui. Pegar um zagueiro do São Paulo, né? Qualquer um aleatoriamente para ver como é que tá o desempenho aqui. 3.15 fora de casa. A Arboleta negativou apenas uma vez. Deu uma mitada quando fez gol. Deixa eu ver o Atlético. É tudo verdinho também. Não cede tantos pontos quanto um Curitiba, né? Contra um Sport, mas de repente é viável sim. Né? Mas eu prefiro ficar com os zagueiros que vão jogar em casa aí, Internacional, Vasco e Fluminense. Né? Pensando nisso aí, vou escalar o Moledo. Moledo talvez seja o zagueiro com maior regularidade nas últimas 5, 6 rodadas aí do Cartola. Certo? Tá muito bem. O Inter vem numa crescente, né? E vou escalar o Lucas Claro também. O Sport tem muita dificuldade de fazer gol. O Lucas Claro é um zagueiro que pouco negativa, né? Vai ter uma oportunidade real aí de SG. E é um cara que se apresenta bem à frente. Já tem 2 gols na competição, né? Os zagueiros do Fluminense costumam fazer bastante gols, né? E o Sport sofre gols, né? Claro, com isso eu tô dobrando o Fluminense, né? Chance de SG? Sim. Mas eu vou ser bem sincero e sempre sou sincero com vocês, né? As últimas rodadas vêm sendo difíceis, né? Perdendo cartoletes, vim com um pouquinho mais de cartoletes. De repente eu fosse com o Fernando Miguel aqui, né? Talvez um Volpe, que deva ser bem exigido. Talvez eu mudasse o goleiro, né? Mas vou contar um pouquinho com a sorte agora. Eu vou economizar atrás para escalar bem no meio para frente, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em laterais. Pontuação média, conquistada e cedida, né? Para laterais. Quem vem conquistando muito ponto aí com laterais dentro de casa, Fluminense, o Galo, o Atlético Paranaense e o Goiás também vem conquistando bem, tá? Flamengo já não cede muito, tá?
mas o Curitiba cede demais, né? Então laterais do Vasco aqui é uma boa. Pikachu tá jogando avançado agora, praticamente é um ponta, tá? Assim, mas não se iludam, tá? Ele bateu o pênalti ontem, até quem tava com o Cano ficou chateado, né? Porque o Cano já tava com a bola na mão, ele foi lá, deve ter dado uma chorada de título. Pô, Cano, tô mais de um ano aí sem fazer gol, deixa essa pra mim, pá. Cano muito gentil, foi lá e cedeu pra ele, realmente ele fez. Mas ó, o batedor oficial de pênalti do Vasco é o Cano ainda, tá? Ele cedeu apenas pro Pikachu bater. Mas como o Pikachu tá jogando praticamente como um ponta, então sempre vai ter uma chance real aí de uma assistência, porque ele é um cara que cruza bem, de repente de um gol aí, chegando bem na área. E claro, ele vai ter o SG como bônus de podendo desarmar uma outra bola, e sim com bons olhos, tá? E por mais aqui que o Atlético Goianiense não ceda nada praticamente pra lateral, também o Arana é uma boa, tá? Porque o Galo dentro de casa é muito ofensivo, tá? E o Arana praticamente joga como um ponta aberto e às vezes faz, de ponta de lança ali, um meia esquerda entrando por dentro, certo? Então vejo sim com bons olhos o Arana, né? E aqui o Calegari, né? O Sport também cede uma quantidade considerável aí de pontos para laterais e o Calegari pontua muito bem dentro de casa. Então vamos dar uma olhadinha nesses laterais aqui para ver o desempenho deles, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Arana. O Arana realmente dentro de casa tem um desempenho muito bom, 6.53, certo? E as médias do Arana dentro de casa são sensacionais aqui, ó. Apenas na 24ª rodada fez 2.6. Nos demais jogos aqui, ó, fez pontuações acima de 6 pontos, né? Mesmo o Galo tomando gol. Por quê? Porque ele é um cara que dá assistência, é um cara que faz gol, tá batendo escanteio, probabilidade real, né, de assistência, certo? Então Arana dentro de casa sempre é muito bom escalá-lo. Deixa eu ver aqui o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um osso duro de roer fora de casa, como eu já falei, e é um time que não cede muito ponto para lateral, tá? Mas o Arana não é um caso à parte porque não é um lateral convencional. Ele joga um pouco diferente, tem mais liberdade em casa. Calegari, monstro também, tá? Média de 5.94, tá? É um menino que entrega muitos pontos, mesmo perdendo SG aqui, ó. O Fluminense sempre tomando gol e ele sempre pontuando bem, certo? É o lateral com melhor média básica na competição. Vai ter um jogo favorável aí, com chance real de manter SG, porque o Sport vem com muita dificuldade de fazer gols, certo? E vem cedendo ponto demais para lateral. Olha a enormidade aí de ponto aí, ó. Nossa, cede muito ponto para lateral, realmente, Sport, tá? Vejo o Calegari sim com bons olhos, certo? Reinaldo tem um bom desempenho fora de casa e vai pegar o Atlético Paranaense que está numa crescente. De repente pode dar boa, tá? O Internacional, o Moisés também pode ser bom aí, né? Vem crescendo bastante, certo? Mas eu vou falar agora dos laterais dos times que eu falei, né? Vamos agora no Vasco. O Pikachu tá com uma média de 5.52, tá? Só negativou aqui, ó, na 12ª rodada, onde tem mais jogos, consegue fazer boas pontuações dentro de casa e agora tá com esse bônus aí do SG, né? E o Vasco melhorou defensivamente, vai enfrentar um time que tem dificuldade de fazer gols, então vejo 5 bons olhos do Pikachu, tá? Ó, cede muito ponto para lateral, tá? Ah, mas o Pikachu tá jogando mais avançado, mas ele joga na ala, bota para marcar ainda, vai poder desarmar algumas bolas, certo? Então vejo sim o Pikachu com bons olhos. Vou botar aqui Galo, Vasco, Fluminense. Até Paranaense está pontuando bem. O São Paulo cede uma quantidade considerável, né? Quem quiser dar uma arriscada no lateral do Atlético Paranaense, né? Mas eu vejo assim, novamente, vendo o equilíbrio, assim, né? O Arana é muito bom por causa do desempenho dele, mas o Atlético Goianiense não anda cedendo nada. O equilíbrio, novamente, pende pro lado aqui do Vasco, tá? E do Fluminense, certo? E realmente aqui, ó, o Sport Curitiba fora de casa não vem bem, cede em ponto demais para defensores no geral. Goleiro, lateral, zagueiro, né? Mas os times que mais cedem aí, jogando fora de casa para laterais aí, ó. Bragantino, normal, um time altamente ofensivo. Quem quiser dar uma arriscada aqui no Samuel Xavier, que tá voltando, né? De repente um Bruno Pacheco. Onde é que tá o Samuel Xavier? O Samuel Xavier tá com um bom desempenho dentro de casa, 2.92. Negativou uma única vez. Ele oscila bastante, né? O Bruno Pacheco vem com mais regularidade nesse cartola do que eles. Essa que é a verdade. Deixa eu ver o Bruno Pacheco em casa. 2.41. Vão ter oportunidade de pontuar bem, né? São bons laterais, né? Pontuam mesmo perdendo o SG, mas não estão tão regulares assim quanto o Calegari, por exemplo, quanto o Arana, né? O próprio Moisés, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Moisés. O Moisés está com uma média de 3.80 dentro de casa. Tem muito bem nos últimos jogos, com bastante regularidade, negativou só na 18ª rodada. Deixa eu ver o Fortaleza se vem cedendo muito ponto. A Fortaleza também cede uma quantidade considerável. Cedia menos antes, mas está vivendo um momento ruim aí nos últimos 2 jogos. Vem cedendo sim porque não vem fazendo gols. Mas eu prefiro assim nesse momento ainda, tá? O Arana, né? O Calegari, certo? O Pikachu, para mim são as melhores opções porque pode ter um bônus de SG e são laterais ofensivos, tá? Calegari um pouco mais de contenção, desarma muito, mas o menino também chega bem na frente, certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para lateral? Fluminense. Mas o Sport não vem conquistando muita coisa, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem conquista muito ponto aí com laterais, são os 2 jogos que não vão valer. O Grêmio conquista
e o Corinthians conquista, mas não vão valer para essa rodada, então não dá para contar. E Flamengo fora de casa pontua bem com os laterais. Por mais que o Goiás não ceda muito, aqui eu vou indicar um lateral, por mais que o Flamengo esteja mal, é o Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz tem uma média de 6,17 jogando fora de casa. E olha só as pontuações de Felipe Luiz fora de casa. Mesmo o Flamengo tomando gol na maioria das vezes. Por quê? Porque é um lateral que desarma demais. Ó. 4 desarmes contra o Botafogo, 4 contra o Atlético Mineiro, 6 contra o Internacional, 6 contra o Corinthians, 4 contra o Vasco. Desarma demais, tá? O Goiás é que não vem cedendo tantos pontos assim para laterais. Mas vejo com bons olhos, né? Sem pensar muito em SG, né? Que SG pro Flamengo tá complicado. Mas desarmes talvez seja um dos melhores. Inclusive, falando de desarmes, vamos botar aqui. Laterais, desarmes. Ó, realmente o Vasco aqui e o Fluminense são sensacionais para essa rodada dos laterais. Por mais que o Curitiba e o Sport não ceda tanto desarmes assim quanto cede pontos e SG, né? Os laterais que mais desarmam dentro de casa na competição é Vasco e Fluminense, tá? E todo mundo vai falar, mas o Pikachu tá jogando avançado agora. Tá jogando, mas tá jogando como ponta e ainda continua na ala. Volta para marcar, vai ter chance para desarmar, atenciona. Tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muitos desarmes? São Paulo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pela quantidade de desarmes aí, né, em algum lateral do Atlético. Né? Eu vou ver o Abner Vinícius, porque o Jonathan eu indiquei e acabou ficando no banco, até esqueci de falar. Outra coisa também, né? Nosso time de bons e baratos perdeu aí 2 ou 3 jogadores, né, que não jogaram porque foram escalados e estavam comprováveis e de uma hora para outra não estavam mais. 3-0-5, Abner, né, dentro de casa, vai enfrentar um São Paulo que cede bastante desarme, só que o Abner oscila demais, tá, gente? Oscila demais. Tem boas pontuações, tem, mas ó, olha só, negativou, foi bem, positivou, negativou, positivou, negativou, positivou. Complicado, né? E vai pegar um São Paulo que a gente não sabe como vai vir, né? São Paulo cede uns bons pontos, São Paulo cede, na maioria das vezes, por desarme até, porque SG, geralmente fora de casa, costuma fazer gols, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? Vasco da Gama. Mas o Curitiba não conquista tanto assim. Quem é que conquista muitos desarmes jogando fora de casa com seus laterais? Botafogo, Atlético Goianiense, né? Mas o Atlético Mineiro, por exemplo, não cede quase nada. O Santos já cede, né? Quem quiser dar uma arriscada em um Vitor Luiz para desarmes, principalmente pelo fato que ele vai pegar um Marinho de frente, de repente pode ser viável, tá? Porque quando se pega um jogador assim, veloz, habilidoso, né? Que costuma partir para cima, o lateral adversário, né? Ou vai ficar no chão, né? Vai ser um jogo ruim, ou vai crescer em roubada de bola, né? Marinho passa 2, 3 vezes, ele rouba uma bola. Marinho passa 1, 2 vezes, ele rouba outra bola. E assim vai pontuando, né? De repente pode dar certo. E São Paulo também, Red Bull Bragantino, tá? Vem pontuando muito com seus laterais em desarmes. Então, quem sabe o Reinaldo aqui, ó, por mais que o São Paulo venha em 2 resultados ruins, pode dar certo. O Reinaldo tem uma média de 5,42, bate penalidade e realmente é um cara que tem um bom desempenho fora de casa. Um dos melhores laterais com desempenho fora de casa, tá? Essa aqui é a verdade. Só que vai pegar um Atlético Paranaense que vem numa crescente. Vamos ver, cede ponto? O Atlético cede uns pontos razoáveis, tá? Negativo alguns laterais, mas cede uns pontinhos razoáveis. Não cede tanto, por exemplo, né? Como outros times aí, como a gente viu. Como, por exemplo, aqui, ó, vão estar em pontuação média, né? Quanto Curitiba, por exemplo, né? Mas assim, ó, eu vou ser sincero, para essa rodada eu prefiro, assim, laterais que podem te trazer algo mais, mesmo que venha perder SG, tá? Arana é um, muito ofensivo, certo? Calegari é outro, desarma demais, tá? Reinaldo pode dar certo, bate pênalti, né? E é um lateral que tem um desempenho bom fora de casa, tem assistência, chega bem na frente, certo? Felipe Luiz, desarme, desarma muito fora de casa, mesmo o Flamengo perdendo SG, pode pontuar bem, tá? Pikachu, nessa nova posição dele aí, enfrentando o Curitiba, inclusive, de repente pode ter um bônus do SG e dar uma assistência, quem sabe lá na frente, né? Finalizar mais, vai conseguir desarmar também, continua jogando na ala ali, num setor que o Curitiba cede bastante ponto. Realmente para mim seriam essas as indicações nesse momento aí, tá? Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês aqui nesse momento. Criei muito com o Calegari, mas já tô dobrando o Fluminense, não queria triplicar. É viável? De repente pode dar um SG, mas é muito arriscado, tá? Então eu prefiro nesse momento ir com o Arana. Tem um adversário mais difícil, o Atlético Goianiense joga bem fora de casa, mas o Galo tem um volume de jogo muito grande dentro de casa, dentro do Mineirão, e o Arana tá com muita liberdade, né? Tá chegando na frente, chance de assistência de gol e ainda tá batendo os escanteios. E algumas faltas, inclusive. Então vou ficar com ele, certo? E meu outro lateral, onde é que tá? Vou ficar com o Pikachu, tá? Vou ficar com o Pikachu que vem numa crescente nessa nova posição dele aí. De repente ele vai pontuar bem novamente, porque vai conseguir fazer alguns desarmes, vai chegar à frente, podendo finalizar, podendo até, quem sabe, dar uma assistência, certo? E o Curitiba, né? É um time que cede alguns SGs e o Vasco vem melhorando defensivamente. Vou tentar um SG, né? Um algo mais, mas assim, ó, o Arana, Calegari, pra mim, e o Pikachu são as melhores opções. Felipe Luiz,
E Reinaldo correndo um pouquinho por fora, porque o momento não é bom, né? Do São Paulo e do Flamengo. E claro, tem o Felipe Jonatas também, mas eu quero dar uma olhadinha aí como é que vai ser o jogo do Santos no meio de semana aí contra o Boca Juniors. Mas também é uma opção viável, mas eu prefiro ele jogando fora de casa, tá? Então por enquanto tá ficando assim o time. Vamos dar uma olhadinha aí em meias, pontuação média conquistada e cedida. Quem vem conquistando muito ponto aí com seus meias, que vai jogar em casa, tirando o Palmeiras que não vai valer. O Galo vem pontuando bem, tá? O Atlético Paranaense também vem pontuando bem, certo? E aqui o Galo aqui, ó, chama atenção pro Johan, tá? Porque depois que o Keno perdeu 2 pênaltis, praticamente de maneiras seguidas, né? E o Johan bateu o pênalti hoje. Olha, se o Johan continuar titular, de repente ele que vai bater os pênaltis daqui pra frente do Galo, tá? E realmente tá com um bom desempenho dentro de casa o garoto. Tá com uma média de 6,56. O Galo tem um bom volume de jogo. Pode ver aqui, ó. Ele foi mal em algumas rodadas, né? Mas ele vem numa crescente aí, ó. Nas últimas rodadas vem pontuando razoavelmente bem. E agora, de repente, ele pode ter aí o plus aí da penalidade. O Atlético Goianiense, por sua vez, aí, ó, cede uns bons pontos pra meias, tá? Cede uma quantidade considerável. Então o Johan pode ser realmente uma boa, certo? Outro time que vem pontuando bem dentro de casa com seus meias é o Atlético Paranaense. O São Paulo cede uma quantidade considerável, tá? Então aí aqui. Léo Cidadinho, vou ser sincero pra vocês, eu gosto dele mais fora de casa aqui, ó. 5,42 fora, tem boas médias, dentro de casa já ele é meio irregular. Vai enfrentar um São Paulo, né, que é o Sul de Rui, ó, tem uma média de 2,15 jogando em casa. Cidadinho dentro de casa não anda produzindo muito mais fora, dá pra dar uma escalada nele de vez em quando. Só que o São Paulo, por sua vez aí, ó, cede bastante ponto pra mim, hein. Quem quiser dar uma arriscada aí no Cidadini, né, eu digo arriscado porque o São Paulo vinha bem defensivamente, agora tá tomando muito gol, né. De repente pode dar certo aí. Ó, inclusive o São Paulo é um dos times que mais cede ponto. Mas qual é o time que mais cede ponto para meio campo aí jogando fora de casa? É o Curitiba. Daí de repente o Vasco. Por isso o Pikachu também é uma boa. Porque além dele jogar com ponta, ele às vezes fecha como quarto homem bem a cancha, tá? Curitiba cede ponto demais. De repente quem quiser dar uma arriscada aqui, ó. Algum meia do Vasco. De repente o Léo Gil pode ser uma boa, tá? Joga melhor fora de casa, é verdade. Tá com uma média baixa em casa. Apenas um ponto. Pontuações módicas pequenas, mas ele é um cara que lança bastante, né? De repente aí pode dar certo. E como a gente viu aí, ó. Curitiba vem cedendo muito ponto aí. Olha. Tudo verdinho. Negativou pouquíssimos, né? De repente, saindo um pouco aí da curva, o Léo Gil pode dar certo aí nessa arrancada nova aí do Vasco, tá? O Curitiba não vem bem, certo? Dos times que vão jogar em casa aí, quem é que mais cede pontos aí? O Internacional cede uma quantidade considerável de pontos, certo? O Vasco também cede. E aqui o Curitiba até que conquista mais ou menos, mas tá bem parelho aqui, ó. Vejo com um pouquinho mais de propriedade aqui, ó. Flamengo, né? Já que o Corinthians, que era o que mais vinha conquistando com meias, não vai valer para essa rodada, tá? Então vejo um pouquinho mais de destaque para os meias do Flamengo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarme aqui para ver se dá uma clareada. Em termos de desarmes. O Vasco tá desarmando bem dentro de casa, hein? Inter também tá desarmando muito. Ceará também tá desarmando bastante. Fortaleza já não cede tanto desarme, mas aqui, ó. O Red Bull Bragantino cede uma quantidade considerável, tá? Quem quiser escalar aqui um Sobral aqui, ó. Sobral vem melhorando em termos de desarmes, voltou a ser aquele Sobral, tem uma média de 5,47 jogando em casa. O último jogo contra o Internacional fez 5 desarmes em casa. No último jogo agora contra o Flamengo fez 8 desarmes fora, fez 7 desarmes fora contra o Santos, né? Fez 4 contra o Atlético Mineiro em casa. Voltou a desarmar o Sobral, tá? E é um cara que sempre tem aquela questão que pode dar uma assistência, enfim, pode de repente fazer um gol, que ele tem liberdade para chegar à frente, tá? Assim como o Vinícius, tá? Não botei ali os gols ali, mas o Vinícius eu acredito que é o cara aí do momento, jogador de meio campo que não dá para ficar fora do seu time, certo? É um cara que vem fazendo gols direto, já tem 6 assistências na competição, 9 gols, finaliza demais, bate pênalti, bate escanteio, alguns, bate falta, certo? Tem uma média de 5,62 jogando em casa, né? Deu uma quedinha aí nos últimos 2 jogos dentro de casa, mas agora quando o Flamengo conseguiu fazer gol, tá num momento especial na carreira. Se tem alguém naquele time ali do Ceará, né, que tá se destacando muito, é o Vinícius com toda certeza. Vai enfrentar um Red Bull Bragantino que fora de casa aí, ó, negativo alguns meias, mas cede alguns pontinhos, né? O Vinícius é o tipo de jogador que você escala não pelo desempenho do adversário, né, pelos pontos cedidos, mas pelo desempenho dele, certo? Então vejo com bons olhos sim, né? E aqui, ó, por mais que o Fortaleza não seja tanto ponto assim, vejo o Patrick também com bons olhos, tá? Porque o Patrick é um cara que desarma, já tem 62 desarmes em 25 jogos. E é um cara que chega à frente, já tem 4 gols e 2 assistências. É aquele tipo de jogador completo para cartola. Tá com uma média de 6,53, tá pontuando melhor que o Galhardo, tá com mais regularidade. Olha as pontuações dele aqui, ó. Ah, mas fez 2,6 contra o Goiás. Foi um jogo difícil, apenas 1-0, né? De repente esse jogo ele pode se dar melhor. Mas a verdade é que ele vem com muita regularidade dentro de casa e é aquele tipo de jogador que mesmo não dando assistência, não fazendo gol, vai te render alguns bons pontinhos, que ele rouba algumas bolas, sofre falta.
E o Fortaleza, por sua vez, aí, ó. Nossa, cede bastante pontinho, hein? Negativou pouquíssimos meias. Né? Não é um time de ceder tantos pontos assim, né? Mas cede uma quantidade considerável. Quem cede mais pontos realmente, né? Em termos de desarmes, é o São Paulo. Agora eu fiquei curioso, quero dar uma olhadinha aqui no Atlético Paranaense. Certo? Vamos ver quem é que mais desarma no Atlético Paranaense. Por incrível que pareça, já mostrei isso uma vez, é o Cittadini, tá? Cittadini é o jogador que mais desarma no Atlético Paranaense. Certo? Então, de repente, o Cittadini para essa rodada pode ser viável, tá? São Paulo não vem bem e é o time que mais cede desarmes para jogadores de meio campo, né, adversários. Então, assim, eu tô falando de pontuação média, de desarmes, já vamos ver quem é que cede muito desarme jogando em casa. Por incrível que pareça, o Internacional também tem um meio de campo forte, desarma muito, mas também cede bastante. Mas o Fortaleza não conquista quase nada. Quais são os times que mais desarmam fora de casa? Red Bull Bragantino e São Paulo. E aqui o Atlético Paranaense não cede muito, mas o Ceará já cede uma quantidade considerável. E aqui eu vou indicar o Raul, porque o Raul fora de casa para desarme é sensacional. Tem uma média de 5,87, tá? E olhem só as pontuações dele aqui, ó. Te entrega 3, 4 pontos facinho só em desarme. Certo? Para compor ali, equilibrar o meio de campo, para você não ficar na mão na pontuação. Ó, 3 desarmes contra o Palmeiras, 5 contra o Curitiba, 4 contra o Fluminense, 5 contra o Botafogo, né? Realmente o Raul tá muito bem desarmando. Talvez seja o meia com maior número de desarmes, eu vou depois ver ali, ó. E realmente o Ceará cede até aqui uns pontos razoáveis para meia, tá? Mas o Raul é outro jogador que por si só pontua só em desarme. Você só precisa ver se o adversário cede muito, né? E nesse caso aqui, cede uma quantidade considerável o Ceará, tá? Então o Raul de repente pode ser uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarme aqui. Quem é que anda desarmando mais aqui? Entre os meias. É o Sobral, é o cara que mais desarma ainda. Realmente, Sobral, Raul, os caras, Patrick, os caras são sensacionais. Felipe só não pontua bem porque tomou muito cartão, né? Mas desarma bastante. Mas aqui, ó, Sobral, o Raul e o Patrick são sensacionais. Porque além de desarmar, já tem gols e assistência na competição. Consegue chegar bem à frente. Claro que o Patrick chega melhor. Dos dois, o Patrick chega melhor. Né? E o Sobral tem um equilíbrio. Mas aqui, ó, Fernando Sobral, Raul e Patrick são caras que dificilmente vão te deixar na mão. Quer fazer um meio de campo aí, uma rodada difícil? Escala esses três que vão te entregar alguns bons pontos. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha agora em gols, né? Que a gente já viu pontuação média e o desarme. Vamos ver gol. Ó, quem anda fazendo muito gol com seus meios de casa é Internacional, tá? E o Fortaleza até que anda tomando uma quantidade considerável. Olha só o Curitiba, ó. É o time que jogando fora de casa nas últimas 5 rodadas mais tomou gol de meia, certo? Mas com certeza jogando em casa nessa rodada aí, as melhores opções no meio são do Internacional, tá? Pelo momento que vive, o Inter, pelo Fortaleza que não tá bem, certo? E os times que vão jogar em casa aí, quem é que cede mais gols aí? Baixo da gama, por equipe que pareça, né? E o Curitiba só fez um gol nos últimos 5 jogos fora de casa com jogadores de meio de campo e o Giovanni Augusto não tá mais lá, então fica meio complicado, né? São Paulo já fez 2 gols, né? Quem quiser dar uma apostada aí, né, numa virada do São Paulo aí, numa recuperação, o Sara pode dar certo, tá? O Sara tem um bom desempenho fora de casa, 3,33, tem uma certa regularidade nos últimos jogos aqui, ó, negativo apenas na 23ª, nos demais jogos vem entregando os bons pontos aí, tá? Deixa eu ver o Atlético Paranaense. O Furacão cede uns pontinhos aí. Não é o time que mais cede, né? Mas também negativa bastante. Meio complicado. Prefiro ficar já com a regularidade daqueles outros jogadores que eu citei, tá? Mas realmente, o meio de campo internacional para essa rodada é muito forte. Então, assim, ó, além do Patrick, tá? Quem quiser escalar o Galhardo, eu tô dizendo quem quiser, por quê? Porque agora é terça-feira, né? Vai ter ainda jogo da Libertadores do Santos, vai ter a rodada toda para ser só sábado. Eu acredito que o Galhardo vai fazer tratamento, tornozelo, torcida, às vezes dá para recuperar em 2, 3 dias com facilidade. Se ele for pro jogo, com certeza é uma boa. Só que você escala ele, você corre o risco de durante a partida ele torcer o pé de novo, né? Mas que com certeza está entre as melhores opções, tá? Né? Quem quiser correr esse risco, tá valendo a pena, certo? E Vinícius tá num momento sensacional. A Arrascaeta vou bater na tecla, tá? Porque naquele time do Flamengo parece que é um dos poucos caras, ele tá com vergonha na cara, enfim. A gente vê nas declarações dele, tem uma média fora de 6,94, tem que ser respeitado sim. E realmente o Arrascaeta fora de casa aqui, ó, vem muito bem, tá? Só negativo lá na segunda rodada apenas, nos demais jogos aqui, ó, sempre que entrega alguns bons pontos. E a maior pontuação dele no campeonato, né, foi fora de casa, tá? Inclusive fez outra mitada aqui, ó, contra o Curitiba, realmente. É um jogador que vai bem fora de casa, tá? Vai bem fora de casa, costuma surpreender, só que o Flamengo tá meio estranho. E o Goiás melhorou defensivamente, mas se quiser dar uma arriscada aí, ó, o Goiás cede uns pontinhos pra mim aí, ó. Cede uns pontos consideráveis para meia, tá? Então vejo sim o Arrascaeta como uma boa, né? Então assim, ó, Vinícius, Arrascaeta, Raul, muito bom. Patrick, Sobral também, certo? O Johan tá melhorando bastante. Cittadini, tá? Sara jogando fora de casa dá para dar uma apostada, mas acho mais complicado, né? Eu ficaria com os meias lá na parte de cima realmente, né? Ó, o Diego vai ter uma chance. O Diego também é outro que tá com vergonha na cara ali. Entrou e deu uma declaração, se esforçou bastante, deu carrinho.
Tem que ver o que vai acontecer no Flamengo, tá? Mas nesse momento, assim, ó, vou tentar escalar de acordo com o momento dos times, né? Vinícius não dá pra deixar de fora, o cara tá muito bem, né? Um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Queria muito botar o Arrascaeta, mas vou ficar um pouquinho em stand-by, vou segurar um pouquinho ele nesse momento, tá? Mas eu acredito que eu vou dobrar o Internacional, né? Que vai jogar em casa, né? Pelo momento do Inter, né? Queria ter alguém do Flamengo, não queria deixar de fora porque o Flamengo pode virar a chavezinha de uma hora pra outra, tá? Então nesse momento aqui, ó, por enquanto, certo? Vou escalar o Galhardo, vamos botar aqui no filtro dúvida, né? Que ele é dúvida, certo? Vou escalar o Galhardo, limpar aqui o filtro, né? E vou dobrar o meio do Internacional. Se o Galhardo não for jogar, eu boto o Arrascaeta aqui, tá? Boto o Arrascaeta, ou boto o Sobral dobrando o Ceará, porque o Sobral também tá muito bem, ou um Raul só pra desarmes, vou ver ainda, certo? Mas por enquanto eu vou dobrar o Inter, porque o momento é do Internacional, né? Vamos dar uma olhadinha aqui e já deixar em gols, né? Vamos botar atacante. E quem é que tá mais... realmente, quem tá mais fazendo gol dentro de casa, os atacantes, é o Santos. E o Santos aqui, ó, vai enfrentar o Botafogo, que não vem bem, tá? E já tomou 3 gols de atacante nas últimas 5 rodadas fora de casa. Então, Marinho não dá pra deixar de fora do time. Tem a Libertadores agora, tem que ver como é que vai ser. Mas provavelmente deve jogar final de semana, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem vem tomando muito gol de atacante, São Paulo e Sport, né? Mas o Fluminense não tem um atacante que pontue tanto assim, mas se quiser dar uma arriscada, né? E o Atlético Paranaense tem. O Atlético Paranaense, né, tem um menino que tá pontuando bem, certo? Não foi tão bem aí na última rodada, mas anda pontuando bem sim. Vamos botar aqui, atacante média. Marinho fora de série, vou abrir rapidamente, né? Uma média de 3.19 jogando em casa, olha só. As últimas 3 pontuações do Marinho em casa, 13, 13 e 18. Sensacional, né? O Marinho é um caso a ser estudado nesse Cartola. Talvez ele seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e do Cartola, tá? Inclusive tá merecendo uma convocação aí pro Tite. Ah, mas tá velho, tá com 32 anos, não tem problema, pra Copa do Mundo vai estar com 34. Teve jogador com 34 anos que foi campeão da Copa do Mundo. Futebol é um momento, meu amigo, dá uma chance pro cara. Ah, mas o Marinho é jogador de time, não é de seleção, como é que tu sabe? Eu nunca vi ele com a amarelinha, tem 44 anos de idade, dá uma chance pro cara, pô. Tá, então o Marinho realmente é uma boa, certo? Como a gente viu ali, ó, no desempenho, onde é que tá ele? O Carlos Eduardo, tá? Pode ser uma boa, o Carlos Eduardo tem uma média de 5.11 dentro de casa, e o Carlos Eduardo nos últimos 4 jogos dentro de casa vem produzindo bastante. Aí como a gente viu aí, ó, o São Paulo anda cedendo muito ponto para atacante, ó. Tá tomando muito gol de atacante fora de casa São Paulo, tá? Essa aqui é a verdade. Não sei se o Diniz vai ajeitar a casinha, mas o Carlos Eduardo vejo com bons olhos sim. Inclusive acredito que eu vou escalar ele no time de bons baratos do canal. Principal não. Principal vou tentar ir mais no feijão com arroz, tá? Ah, passasse pelo Kaiser e não falasse, mano, é que o Kaiser tem um desempenho melhor fora de casa aqui, ó. Dentro de casa ele tem uma média de 2.41, enquanto que fora é 6.66. E realmente dentro de casa aqui, ó, já deu uma mitada, mas olha só, quantas pontuações aqui ele pontuou pouco e negativou. Fora de casa não, fora de casa o Kaiser já é um cara que dá pra dar uma apostada, entendeu? Agora, jogando dentro de casa eu prefiro mais o Carlos Eduardo pelo momento que o menino tá vivendo. Certo? Então Marinho, o Carlos Eduardo é uma boa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de gols aqui. O Atlético Goianiense também já tomou 3 gols fora de casa. E por mais que o Galo tenha feito apenas um gol com o atacante, tem um volume de jogo muito grande. Então assim, ó, o Keno, Savarino, né, o próprio Vargas, pelo menos ali um atacante ou meia do Galo você tem que ter pelo que produz o Galo, né, dentro do Mineirão, tá? O Galo faz em média mais de 20 finalizações por partida quando joga dentro do Mineirão, né? Então a chance é grande de assistência e gol. Tá com uma média de 8.66 jogando em casa. Decepcionou ontem, é verdade, né? Mas tá com muita regularidade dentro de casa ali, ó. Muita, te entrega bons pontos, tá? Então vejo com bons olhos sim. Mesmo porque o Atlético Goianiense aí, ó, é um time que tem um bom desempenho fora de casa, mas vira e volta cede uns pontozinhos aí, ó. Ó, o Bruno Henrique fez 9 pontos, né? Aqui, ó, o Léo Chu fez 9.3, ó, e me chamou a atenção, ó, e o Churin fez 8.5. Dos 3, 2 jogam pelas extremas. É, realmente, né, os atacantes do Galo são uma boa, mas o Keno tem uma regularidade um pouquinho maior, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Jogando em casa. O Fluminense tá complicado. Em termos de gols aqui, né? Eu vou ver a pontuação média daqui a pouco. Dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito ponto para atacante aí, ó? Toma muito gol, São Paulo e Sport, certo? A gente já viu, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que toma muito gol? Ceará. Ceará toma muito gol de atacante. Por mais que o Bragantino esteja com dificuldade de fazer gols fora de casa, Claudinho de repente é uma boa, ainda mais batendo escanteio, falta como ele faz. Tem uma média de 4.49, o Claudinho tá bem regular, tá? Pontuações bem melhores dentro de casa, mas fora de casa, vira e volta, ele surpreende também. E o Ceará tá tomando muito gol de atacante, né, gente? Ó, realmente, tomou gol do Caio, do Yuri Alberto, tomou gol do Robson, tomou gol do Keno, tomou gol do Eduardo Sacha. O Ceará faz muito gol, mas toma muito gol também, tá? Então, Claudinho, uma boa pra rodada, tá? Pra sair dos mais escalados, né? Que eu já andei vendo, ele não tá entre os mais escalados. Pode ser uma boa, realmente.
Aí dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais faz gol com atacante? São Paulo, tá? Por mais que ele não tenha marcado no clássico, enfim, é um menino que produz bastante, tem uma média de 4.19, só que vai entrar um Atlético Paranaense que melhorou defensivamente, né? Vai ser um jogo mais parelho. Mas aqui, ó, Brenner vira e volta, é o que eu costumo dizer aqui, ó. Eu escalei ele na última rodada, certo? Mas o Brenner é aquela tal coisa aqui, ó. 21.8 na 27ª, na 25ª 2.1, na 23ª 3.8, na 21ª 2.1, na 19ª 10.8, ou seja, vira e volta ele dá umas limitadas, né? Não dá pra dizer que não sabe fazer gol o Brenner, né? A questão são as circunstâncias do jogo. Mas vai enfrentar um Atlético Paranaense aí que melhorou defensivamente, né? É um time que cede alguns pontinhos aí, ó. Bergson fez 12.4, né? Vai ser um bom jogo, né? Se quiser dar uma apostada também tá valendo a pena. Certo? Até inclusive no Cano, não vi ali a pontuação média, tá? Mas o Cano tá com um bom desempenho, uma média de 5.61, certo? E nos últimos jogos aqui, ó, mesmo não fazendo gol, deu assistência aqui, ó, já deu pra ver que ele vai começar a ser mais municiado ali, com um Thales Magno no lado e o Pikachu no outro, e o Léo ali pelo meio ali, vai começar a receber um pouco mais de bola o Cano aí, de repente ele não vai passar tanta fome aí, como é um cara matador, pode dar certo pra essa rodada, tá? E vai enfrentar o Curitiba aí, ó, cede bons pontos aí, ó, nossa, quase tudo verdinho. O Curitiba cede muito ponto para atacante, tá? Então o Cano também é uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de pontuação média para atacante. Santos disparado, melhor opção, né? Porque além de ser o time que mais pontua com atacante dentro de casa, o Botafogo é o time que mais cede juntamente com o Sport, tá? O Fluminense aqui, o problema é que o Fluminense não tem um atacante que dá para botar aquela fé assim, ó, vai que vai dar certo, mas dá para dar uma apostada, tá? Tem o Fred aí, complica, o Wellington Silva também, né? Não estão com boas médias assim, ó, 2.53 dentro de casa. Fez gol no último jogo, o Fred fez. Até que anda melhorando o Fred, tá? Se quiser dar uma apostada aí no Fred pela fragilidade do Sport, até que de repente tá valendo, tá? E realmente o Sport cede ponto demais aí para atacante. Mas o Curitiba também cede uma quantidade considerável, tá? Assim como o São Paulo, tá? Mas aqui, de maneira geral, o Atlético Paranaense já não conquista tanto, mas o Carlos Eduardo tá pontuando bem. É realmente jogando em casa, tá? Santos, Vasco, Fluminense, né? Os atacantes são boas opções sim. E claro, e o Galo pelo que produz, tá? Porque pela quantidade de pontos conquistadas e cedidas já não vale tanto a pena assim, tá? É mais pelo que produz. E na verdade, assim, ó, o Galo do São Paulo é de lua. Às vezes faz jogos que enchem os olhos, 3, 4-0, e às vezes faz jogo que decepciona, né? Então é quase que uma aposta. Mas que produz bastante dentro do Mineirão, com certeza produz. Dos times que vão jogar em casa, quem cede muito ponto aí para atacante, ó, o Ceará novamente aparecendo. Além de ceder gol, cede pontos, tá? E por mais que o Bragantino não conquiste muito, o Claudinho pode ser uma boa sim, porque tem a bola parada a seu favor. E quem mais conquista fora de casa é o São Paulo, mas o Atlético Paranaense não vem cedendo tanto pontos assim. Então veja assim, ó, atacante com bons olhos tem bastante para essa rodada, tá? Assim como na rodada passada tinha bastante, peça também tem. Marinho, complicado deixar de fora. Keno, excelente opção. Claudinho, boa opção. Brenner, boa aposta. Cano, boa opção. Tá? Bruno Henrique, quem quiser dar uma apostada. Por que eu falo Bruno Henrique? Porque agora tá na dúvida entre o Gabigol e o Pedro. E agora vai ser assim até o final do campeonato, meu amigo. A gente não vai saber quem o Rogério vai botar para jogar, né? A não ser que um dos dois arrebente um ou outro jogo seguido. E a gente também não vai saber a quantidade de tempo que eles vão jogar. Então, se tiver que apostar em algum atacante do Flamengo, aposta no Bruno Henrique. Pelo menos isso aí é certeza que vai sair jogando. Entre aspas, né? Tá com uma média de 3.55 jogando fora de casa. E é um cara de bastante regularidade porque produz bastante, né? Sofre falta. É um cara de velocidade, chega bem à frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Goiás que se vem cedendo muito ponto. Cede alguns bons pontinhos aí o Goiás, tá? Não é aquele time que cede aquela quantidade enorme de pontos, mas cede uns pontinhos aí. Pela regularidade do Bruno Henrique vale a pena sim, tá? O Kaiser já é complicado, gosto dele, pode até fazer gol e queimar minha língua, mas gosto dele fora de casa. Dentro de casa tô gostando mais do Carlos Eduardo, certo? Qualquer atacante ali do Atlético, pelo volume de jogo, vale a pena. Vargas, Savarino, tá? Mas eu prefiro o Keno, né? Porque tá um pouco mais desvalorizado e o Keno dentro do Mineirão costuma ir bem, certo? Léo Chu também é um menino que tá com bom desempenho, mas eu preferi ele fora de casa. Deixa eu ver, ó, 4.92 fora, mas dentro de casa ele tá com uma média de 4.03. Tá produzindo bastante também. Deixa eu ver o Bragantino. Tem muito atacante pra essa rodada, gente. Ó, e o Bragantino cede uns pontinhos razoáveis aí, ó. Não, tem muito atacante pra essa rodada. Só basta você imaginar qual o time que vai fazer mais gols, né? Ou enfim. Mas tem muito atacante, né? Léo Chu dá pra dar uma apostada. Tem muito atacante. Até o Soldeudo, tá? Dá até pra dobrar o Santos aí, ó. E como a gente viu aqui, ó. O Botafogo tá cedendo muito ponto, né? Pra atacante adversário. Assim como também, ó. O Santos faz muito gol e o Botafogo toma uma quantidade considerável. Até o Santos dá pra dobrar na frente. Você pode tomar uma média de 3.65.
Foi mal nas últimas 2 partidas, né? Mas é um cara que, tipo vagalume, vira e volta aí, consegue fazer boas pontuações, né? É um cara também que produz bastante, parte pra cima. Vamos ver o Botafogo aqui. O Botafogo cede muito ponto para atacante. Marinho não dá para ficar de fora. Negativo alguns, mas cansou de imitar aí nas últimas rodadas de jogadores, né? Principalmente extrema, como a gente viu ali. Realmente, tem muito atacante para essa rodada, tá? Mas nesse momento aqui, ó, não tem como deixar de fora o Marinho, né? Como eu falei, é um ponto fora da curva. O cara é sensacional, certo? Claudinho vejo como boa opção, tá? Tá com muita regularidade, tem a bola parada. Cana aí, o Vasco vem melhorando, o cara é matador. E o queira ou não queira, o adversário é um adversário frágil. Curitiba tá complicada a situação do Curitiba, tá? Vejo com bons olhos. O Keno também vejo, tá? Vem numa decrescente aí, mas uma hora ele vai voltar a mitar, fazer pontos aí, porque o Galo tem um volume de jogo grande, né? Passa muito bola por ele. Bruno Henrique vejo com bons olhos também, tem uma certa regularidade, né? Mas vai enfrentar o Goiás que tá melhorando. Tem muito atacante pra rodada, gente. Brenner dá pra dar uma apostada aí, ó. Tá? Vira e volta, dá aquelas mitadas monstro. Qualquer atacante do Galo também é uma boa. Carlos Eduardo vive um bom momento jogando dentro de casa, tá com muita regularidade também esse menino. Mas nesse momento assim, ó, eu vou apostar no Marinho, que é fora de série, né? Tanto dentro quanto em casa, né? Vou apostar no Cano, né? Pela fragilidade do Curitiba e pelo que mostrou aí nos últimos 2 jogos aí, o time do Vanderlei não vai apenas se defender, vai atacar também, tá se defendendo bem e vai atacar. E como eu tô ainda com o Pikachu, pode rolar de repente uma assistência, um gol, é uma dupla que de repente pode dar certo. E vou com o Keno também, tá? Vou com o Keno, porque por mais que o Atlético Goianiense tenha um bom desempenho fora de casa, o Galo dentro de casa geralmente costuma amassar bastante. É claro que os times vão lá para jogar em Minas, geralmente fazem um ferrolho. Geralmente, mas os times vão lá e se retrancam. O Galo fica batendo, às vezes 0 a 0, às vezes ganha só de 1 a 0, mas de repente faz um gol ali no início, 1 ou 2 gols, pronto, o time adversário já não vai poder se defender tanto, vai ter que fazer alguma coisa. São circunstâncias do jogo. A verdade é que o Galo produz bastante. O Flamengo também produz muito, mas o Goiás melhorou e o Flamengo não vive um bom momento, tá? Então eu vou escalar nesse momento aí o Cano, né, o Keno e o Marinho, certo? De treinador, vamos dar uma olhadinha aqui em técnicos, como é que tá sendo a pontuação média conquistada e cedida aí, o desempenho dos treinadores, né? Pontuação média aí, quem vem conquistando muito ponto dentro de casa aí é o Abel Ferreira, mas não vai valer, certo? Cuca tá conquistando bastante, o Botafogo tá cedendo uma quantidade considerável, tá? Considerável. O Vanderlei também tá um pouquinho valorizado, ó, mas o Curitiba vem cedendo muito ponto, então o Vanderlei é uma boa jogando em casa assim como o Marcão também, tá? Por causa do momento do esporte do Curitiba, certo? E queira ou não queira, o Vasco vem numa crescente aí com o Vanderlei, saiu da zona de rebaixamento, né? Mostrou algo mais ontem no Clássico. E o Fluminense já há tempo vem bem, tá querendo buscar ali uma Libertadores, né? Tá entre os melhores times da competição. O Santos também vem pontuando bem dentro de casa com o Cuca, tá? Fazendo excelente trabalho. E o São Paulo também pontua muito, mas veja como o Atlético Goianiense é um time que fora de casa não costuma ceder quase nada. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? O Ceará, né? Mas o Bragantino não conquista quase nada, certo? Dos times que jogam fora de casa aqui, ó, somente se fosse o Corinthians. Se o Corinthians fosse jogar, dava para dar uma apostada legal, né? Porque o Bahia não vem bem e o Corinthians tá bem dentro da competição, né? Melhorou bastante. Mas eu prefiro ficar aí com os treinadores que vão jogar em casa, tá? O Marcão, Vanderlei, Cuca, Sampaoli e até o Abel, tá? Até o Abel aqui, ó. Um Inter vem de 4 vitórias seguidas, gente, né? Tem que dar, né? Tem que dar crédito, realmente, né? E o Fortaleza cede uma quantidade considerável aí, ó. E aqui, ó, o Atlético Paranaense conquista bons pontos, tá? E o São Paulo cede uma quantidade considerável. O Autuori também não seria nenhuma loucura, não, tá? A questão é que o São Paulo vem de 2 derrotas seguidas e vai ter que ligar a chavezinha, virar, né? E o Atlético Paranaense não, tá numa sequência boa. Então, se tivesse que apostar aqui nesse confronto, sou obrigado a dizer, apostaria no Atlético Paranaense, por mais que o São Paulo seja líder, né? Mas, pô, o Curitiba tá cedendo demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time aqui pra ver como é que eu tô. Tô com o Pikachu aqui atrás, né? Tô dobrando o Fluminense, né? Só tô com o Moledo, né? E realmente vem bem o Internacional, né? Olha, eu vou pegar o Abel, tá? Vou pegar o Abel pela sequência de jogos, né, do Inter. O Inter vai jogar em casa, né? Não tá mostrando um futebol maravilhoso, mas tá sendo bem regular, né? Bem efetivo, tá dando certo. Enfim, tá? Pra capitão, não vou fazer muita loucura, vou botar o Marinho, né? Se realmente confirmar que ele vai jogar, ele é um cara fora de série, que entrega facilmente 5, 6, 7, 8 pontos sem gol e sem assistência. Se ele fizer gol sem assistência, como sempre, ele passa dos 10 pontos com facilidade. Uma hora ele vai ter que zicar? Talvez, né? Mas pra mim é o capitão mais seguro desse cartola.
certo? Se quisesse outras opções de capitão aqui, de repente um Keno, um Galhardo voltando aí, mas com o tornozelo. Vinícius, boa opção, tá? Jogando dentro de casa, Vinícius tá muito bem, certo? Até o Keno pode surpreender, tá? Mas não tem jogador, não tem nesse Cartola jogador tão regular quanto o Marinho, essa que é a verdade, tá? Gente, mas mesmo assim, isso aí é um esboço, tá? Um esboço do time principal, certo? É início de semana, não dê tempo para analisar todos os dados, a gente tem que fazer assim o vídeo quase no supetão, né? Para deixar aí pro pessoal verificar durante a semana. Vai ter ainda o Bons e Baratos, que eu não sei se eu vou fazer ele quarta ou quinta-feira, né? Porque a semana toda aí tá livre, né? E daí eu vou aproveitar também para trabalhar, fazer outras coisas, certo? Vai ter a live sábado, né? Sábado. Inclusive, o primeiro jogo é sábado às 19 horas, Fluminense Sport, né? Então o mercado vai fechar às 18. Sábado, live às 14 horas. Custando 147,78 cartoletas, tá? Por enquanto, esse aí é o time principal do canal, né? Para a 30ª rodada, um esboço, já que a gente vai ter live sábado às 14 horas. Feito, então é isso, pessoal. O time principal é escalado, um esboço, né? Até acredito que a gente conseguiu ver bastante coisa, né? Mas tem que ver as notícias aí durante a semana, Galhardo, né? Vamos ver como é que tá o Flamengo lá, se acontece alguma coisa com o Rogério, enfim, né? Porque tá meio estranha a situação, né? Mas a princípio, assim, eu acredito que eu vou manter esse time, porque eu não gosto de ficar mexendo muito. Às vezes que eu mexi na live demais no time, mudei 2, 3 peças, acabou dando ruim. Quando eu mantenho, geralmente dá certo, né? Porque a gente estuda com carinho a rodada, tá? Bons baratos de valorização amanhã ou quinta-feira, não sei dizer ainda, tá, gente? Então, portanto, se você for inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. Isso é importante demais pro canal. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever. Nossos vídeos aí, né? Nosso não, meu, porque só eu sozinho corro na área. Bate, canteio, corro na área pra cabecear. É nesse sentido aí, né? De estatística, muito dado, sempre ajudando você aí bem no seu Cartola. Tá bom, gente? No mais, um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!